Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Bem-vindo, bem-vinda ao terceiro trimestre de 2024. Estamos iniciando hoje mais uma jornada. Estamos iniciando hoje 13 lições que vão nos ajudar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que vão nos ajudar a melhorar qualitativa e quantitativamente. Hoje nós iniciamos aqui um novo marco no nosso trabalho, o terceiro trimestre de 2024. Nós estaremos trabalhando a partir de hoje o Deus que governa o mundo e cuida da família. Este é o tema da nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós teremos um trimestre bíblico analisando simultaneamente 2 livros da nossa Bíblia Sagrada, 2 livros da Palavra de Deus. Nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. Vamos apresentar ele para você, já que nós estamos iniciando, já que nós estamos dando pontapé neste trimestre, nós vamos apresentar aqui o pastor Silas Queiroz. É o primeiro trabalho que desenvolve na classe adulto, é o primeiro comentário dele na classe adulto. O pastor Silas Queiroz é pastor da Assembleia de Deus ali em Ji-Paraná, na Rondônia. Também é procurador-geral do município de Ji-Paraná, ali em Rondônia. É graduado em teologia e também graduado em direito. E vai nos acompanhar, vai ser o nosso mestre de cerimônias neste trimestre. Hoje nós estaremos trabalhando então com a nossa revista Lições Bíblicas e eu quero convidar você, a partir de hoje, você que ainda não é inscrito, você que ainda não participa do nosso canal, você que ainda não faz parte da família Ensino e Palestra, agregar-se a nós. Venha conosco, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. E você que está todo o trimestre estudando conosco, todas as lições, nós temos pessoas muito fiéis, queridas e abençoadas, e que a bênção de Deus continue sobre a vida de cada um de vocês que nos assistem, que nos prestigiam aqui no canal Ensino e Palestra. Vamos juntos? Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um trimestre aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 1. 2 importantes mulheres na história de um povo. Nós temos na nossa revista o nosso texto áureo, nós temos na nossa revista a Verdade Prática e também nós temos na nossa revista a Leitura Bíblica em Classe. Vamos começar com o nosso texto áureo que está lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A nossa verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A nossa leitura bíblica em classe, ela tem uma porção no livro de Ruth e outra porção no livro de Esther. Nada mais propício, nada mais justo, até porque nós estaremos estudando, como nós falamos aqui, em paralelo estes 2 livros. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Esther, capítulo 7, versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Hoje, então, nós estamos iniciando mais um trimestre aqui no nosso canal. Nós vamos agora analisar juntos a nossa revista. Esta é a revista do nosso terceiro trimestre. Você vê que a capa dela é muito linda. Interessante que nós iremos estudar sobre Ruth. Ruth fala de plantação. Ruth tem uma parte que nós vamos estudar aqui, onde ela vai ajudar na colheita. E aqui você vê uma grande plantação, eu creio que seja plantação de trigo aqui, uma imensa plantação. Fala da vida camponesa que está ali no livro de Ruth. Ruth, Noemi estão inseridas neste contexto. E aqui também você vê uma coroa, uma linda coroa e também um manto vermelho que fala de nobreza. Aqui fala de palácio, é a história da rainha Esther, uma judia
que acaba sendo consagrada rainha. Então nós temos essas duas junções aqui na nossa capa. Realmente o designer que fez esta capa, ou a equipe de designer que fez esta capa, está de parabéns. Excelente, nos dá exatamente o tom do que nós vamos estudar neste trimestre. Antes de nós começarmos então com a lição 1, eu gostaria de mostrar para você algumas lições, que na verdade algumas não, todas as lições, apenas os títulos delas, das lições que nós vamos estudar ao longo deste trimestre. A lição número 1, a lição de hoje, duas importantes mulheres na história de um povo, apenas um contexto. Vamos apenas hoje fazer um panorama muito rápido, muito simples sobre o contexto deste trimestre. Na lição 2, nós iniciamos então no livro de Ruth. Na lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Se na lição 1, nós vamos falar sobre o desenvolver do trimestre, vamos aqui fazer um apanhado geral do trimestre, e nós já estamos fazendo isso aqui. Depois, na lição 2, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, como foi escrito, enfim, os pormenores do livro, os detalhamentos da obra de Ruth. Depois, na lição 3, nós temos Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Aliás, essa história já foi contada aqui, quando nós trabalhamos o assunto família. Família foi um dos trimestres que nós estudamos aqui no nosso canal, e nós estudamos uma lição chamada, eu não vou lembrar agora o título da lição, mas falava do relacionamento entre nora e sogra. E aqui foi colocada a história, foi exposta a história de Ruth e Noemi, que volta novamente à cena através da lição número 3. É claro que nós vamos estudar com maiores detalhes sobre todo o histórico de Ruth e Noemi, e até ao final muito feliz, muito abençoado dessas mulheres. Depois nós temos o encontro de Ruth com Boaz, uma história de amor, uma linda história de amor que inicia aqui, digna de um filme de Hollywood, e uma história cheia de nuances, e nós vamos trabalhar isso aqui na lição número 4. A lição número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Aqui nós vamos ver o entrelaçamento entre Ruth e Boaz, sabendo que daí surge a linhagem do rei Davi. Isso é muito importante, nós vamos trabalhar também este assunto na lição do dia. Depois nós temos o livro de Esther, aí já vamos começar, já a partir da segunda metade do nosso trimestre, falar sobre o livro de Esther. Vamos conhecer o livro, vamos também fazer um panorama sobre o livro, assim como será feito no livro de Ruth, também assim será desenhado este panorama para o livro de Esther. Depois nós temos a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, realmente um conto de fadas que se inicia ali, digamos assim, permita-me essa analogia, entre uma mulher que era órfã de pai e mãe e acaba sendo colocada como rainha. Como tudo isso aconteceu, nós vamos trabalhar durante o trimestre. Depois a resistência de Mardoqueu, depois a conspiração de Amã contra os judeus, e aqui vale uma novela, um filme dramático de um povo que quase foi dizimado. Depois nós temos o plano de livramento e o papel de Esther, a humilhação, estamos na lição 11, de Amã e a honra de Mardoqueu, a lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento, e na lição 13, Esther, a portadora das boas novas. Este então é o nosso trimestre que nós vamos estudar aqui no nosso canal. Nós vamos acompanhar lição por lição. Já convido você a deixar o seu like, o seu comentário, a deixar o sininho aí ativado para que quando a lição for para o ar, você já possa ter ter o aviso desta postagem aí no seu e-mail, aí na sua própria capa do YouTube, para que você não perca nenhuma lição. Nós então vamos aqui falar sobre o Deus imanente. Este é o tópico do nosso terceiro trimestre. Um Deus que criou absolutamente tudo, que criou a humanidade e que cuidou dessa humanidade. Alguns pontos que serão tratados aqui: o Deus da providência, o Deus que age nas famílias e o Deus que age nos reinos. O papel de cada uma dessas mulheres e de tudo que envolve, todas as circunstâncias que envolvem a vida delas, elas na centralidade do amor e da providência divina. A primeira parte da revista então vai falar sobre Ruth, ali é o tempo dos juízes. O tempo dos juízes foi um tempo muito difícil para Israel, depois que morreu
Moisés, nós temos ali a figura proeminente de Josué, mas quando Josué morre, ele não deixa um sucessor. E acaba que no livro de Juízes nós vimos o povo fazendo aquilo que cada um achava que era certo, cada um achava que era correto, e as pessoas, elas viviam a sua vida. Daqui a pouquinho Deus castigava o povo pelo pecado, castigava o povo pela desobediência, e aí o povo clamava a Deus, pedia a Deus um libertador, pedia a Deus alguém para ajudá-lo, e aí Deus mandava alguém para ajudar, mandava um chamado juiz, e depois o povo ficava feliz, obediente a Deus, e mais uma vez caía, mais uma vez pecava, mais uma vez acabava acontecendo coisas que o povo se distanciava de Deus. Deus castigava de novo, mandava povos, mandava reinos para conquistar o povo, para lutar contra Israel, e mais uma vez a nação, ela clamava, pedia, suplicava, e Deus mandava um novo libertador. E assim acontece durante todo o livro de Juízes. E essa história aqui de Ruth está justamente no tempo dos Juízes. A segunda parte da revista vai tratar de Esther. Esther era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther, ela foi alçada ao posto de rainha. Esther, ela foi criada por Mardoqueu, e Mardoqueu, ele tinha uma proeminência tão grande como José no Egito ou como Daniel na Babilônia, para você ter noção do poder que ele tinha, da notoriedade que ele tinha. E ele ajuda a sua prima, e ela ajuda o seu povo a não ser dizimado. Esther é colocada por Deus ali no palácio. Aliás, o nome de Deus não se encontra no livro de Esther, mas nós vimos a ação de Deus, a misericórdia de Deus, a providência de Deus para com o seu povo. Então, esses dois livros serão estudados neste trimestre, e nós agora vamos acompanhar os tópicos e subtópicos da nossa primeira lição. O nosso primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico, uma moabita. Segundo, a família belemita. Terceiro, matrimônio e maternidade. Segundo tópico, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro, de Belém para Suzã. Segundo, de órfã, a rainha. Terceiro, no campo ou no palácio. Terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. Primeiro, o protagonismo feminino. Segundo, cumprindo os papéis. Terceiro, educação familiar. Eu não vou me deter aqui nos pormenores, porque aqui é muito raso a abordagem sobre moabita, sobre belemita, sobre matrimônio e maternidade, sobre a Esther, como ela sai da posição de órfã e chega até a posição de rainha. Então nós não vamos trabalhar isso aqui pormenorizado. Nós vamos trabalhar sim aqui sobre um outro enfoque. Eu quero falar sobre a importância da mulher na obra de Deus. Parafraseando a pastora Helena Tamuri, quando o inimigo quer atacar a sociedade, ataca primeiro a mulher. Foi assim no Jardim do Éden e na segunda onda do feminismo também. Quando uma mulher, por exemplo, realiza um aborto, ela não mata somente uma pessoa, mas uma geração inteira. A mulher na Bíblia. As mulheres sempre tiveram um papel de destaque ao longo das Escrituras. Começamos pela mãe da humanidade, Eva, que infelizmente sucumbiu à tentação maligna, sendo juntamente com seu esposo Adão, que também pecou, expulsa do paraíso. Mas mesmo fora do paraíso, continuou sendo assistida por Deus, que permitiu-lhe gerar outros filhos, cujas descendências povoaram a terra. O que dizer de Joquebede, a mãe de Moisés, que vendo seu filho condenado à morte, juntamente com todos os outros meninos que nascessem, ela fez o possível para salvar a vida do pequeno inocente, preservando ele em um cesto betumado, para que ele sobrevivesse nesse berço improvisado. A irmã do pequeno Moisés, Miriam, vigiou a criança até que ele fosse descoberto pela filha de Faraó. E a filha de Faraó também foi usada por Deus para que Moisés fosse residir no palácio real. Deus usou então a mãe, a filha e uma princesa de um outro povo para que o futuro líder da nação israelita fosse criado e educado com o melhor ensino da época para posteriormente cumprir a missão divina. Sara, a esposa de Abraão, teve um importante papel no relato bíblico.
Esteve sempre ao lado de seu esposo, porém, foi protagonista, na verdade, decisiva na mudança de rumos da história do povo hebreu. Agar, a mãe de Ismael, também recebeu o amparo do próprio Deus, que preservou a vida de seu filho. E mais que isso, fez de sua descendência um legado muito grande. Raquel disputou o amor de seu amado Jacó com sua irmã Lia. Ambas são mencionadas como genitoras de grandes homens que fizeram a diferença. Outra mulher que também teve que disputar o amor do esposo com a concubina foi Ana, estéril e triste. Sua aflição era grande, sua dor era imensa, mas a sua oração no Templo de Jerusalém é um dos mais comoventes relatos bíblicos de fé e confiança. Rebeca também é lembrada como uma mulher fiel, como uma mulher amada. Lembremos-nos, por exemplo, de Raabe, uma mulher que conseguiu proteger sua família de uma ruína ao salvar os espias hebreus e exigir deles a proteção para si e para sua família. Ela arriscou a própria vida, mas seu gesto foi recompensado com uma nova perspectiva de um futuro muito melhor. O rei Davi teve muitas mulheres. Aliás, essa era uma prerrogativa de um monarca da época. Mas uma o impressionou de forma impactante. Seu nome, Abigail. Ela, percebendo que sua casa seria dizimada pela cólera do rei, sem perder tempo, foi ao encontro de Davi para suplicar-lhe perdão. De uma forma ao mesmo tempo graciosa e inteligente, conseguiu mudar o trágico destino que sua família teria. Abigail mais tarde foi tomada por Davi para ser sua mulher. O rei Salomão, filho de Davi, o rei mais rico e mais sábio de todos os tempos, também tinha inúmeras mulheres, cerca de 1000. Mas a poesia no seu livro Cantares foi para apenas uma, a mulher sulamita. Nos tempos dos juízes, quando a nação de Israel estava entregue à apostasia e uma grande fome se estabeleceu em Israel, uma família vai para a terra de Moabe em busca de alimentos. Esse homem morre e os seus 2 filhos também. Sua mulher Noemi ficou viúva e desamparada em uma terra estranha. Outras 2 mulheres entram em cena, suas noras Orfa e Ruth. Ambas amam e respeitam a sogra. A história iria mudar e entrelaçar definitivamente as vidas de Ruth e Noemi. Depois do exílio babilônico, Deus iria tomar uma mulher simples e órfã de mãe e pai para fazer com que essa seja a principal peça na preservação do povo judeu ao torná-la rainha da grande nação persa. Um povo à beira da extinção pela maldade perversa de um homem, mas a rainha Ester foi introduzida por Deus dentro do palácio real para ser considerada até hoje uma das principais libertadoras da nação israelita. O Novo Testamento é aberto com uma mulher que fora agraciada por Deus e tornou-se bendita entre todas as outras, pois trouxe ao mundo, em seu ventre, simplesmente o Filho de Deus, o Messias, tão esperado pela nação de Israel. O Evangelho de Lucas é apontado por alguns como o Evangelho das Mulheres, pela referência que faz ao papel da mulher em meio a uma sociedade extremamente machista da época. Lucas deu uma atenção especial ao papel da mulher que assumiu uma relevante importância no ministério de Cristo. A discriminação contra as mulheres é a tamanha que existia uma oração feita por muitos judeus que agradeciam a Deus por não terem nascido escravos, pagãos ou mulheres. Nas cidades gregas e romanas, as mulheres eram extremamente desprezadas. Os romanos, por exemplo, tinham esposas apenas para procriação, mas suas mulheres reais eram suas amantes. Algumas mulheres no ministério de Jesus, Isabel, Maria, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher com fluxo de sangue, a prostituta que seria apedrejada, a mulher junto ao poço. Jesus sempre respeitou as mulheres, independente de sua posição social ou religiosa. A mulher junto ao poço de Jacó que o diga. Uma pessoa sofrida pelas dores da vida, uma vida sem a menor possibilidade de mudança, é completamente transformada pelo encontro junto ao poço, encontro com a água da vida. E ela foi a missionária que levou muitos homens ao encontro da verdade em Cristo. Um outro encontro foi traumático. Uma mulher desprezada, humilhada por uma pequena multidão
que a levou para ser apedrejada e morta. Sim, para ser apedrejada e morta. E ela foi colocada em frente a Jesus para servir de tropeço para ele. Mas o próprio Jesus promove a sua soltura e o perdão de seus pecados. Mais uma mulher que seria eternamente grata a Cristo. Tão grata quanto a mulher com fluxo de sangue, uma anônima em meio à multidão. Não queria incomodar o mestre, apenas procurava ser curada de uma doença que a atormentava há 12 anos. E foi radicalmente curada. Quem não queria atrair para si a atenção, faz com que um simples toque nas vestes de Jesus a contemple com amor e doçura e a livra do seu mal. Jesus parou para assistir a ela, enquanto ia a caminho de uma outra pessoa do sexo feminino, uma menina, filha de um grande líder judaico que guiava Jesus até sua casa, para que ele curasse sua filha. E ele não apenas a curou, mas a ressuscitou. A mulher anônima do fluxo de sangue pode muito bem representar tantas outras em meio às multidões, que seguiam a Jesus por onde quer que ele andasse. Muitas foram curadas, amparadas pelas palavras do Mestre, como aquela sírio-fenícia, por exemplo, que veio aos pés de Jesus, cujas palavras foram fortes, dizendo que não poderia dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas com as palavras de Jesus, ela humilhou-se, dizendo-se contentar apenas com as migalhas, mas recebe de Jesus o pão da vida como prêmio à sua fé. Premiada também foi a mulher que quebrou um vaso de perfume para ungir Jesus. E ele recebeu aquele presente sublime e decoração, e fez com que o exemplo dela ficasse registrado para a posteridade. As viúvas não ficaram desamparadas. Em Atos dos Apóstolos, vimos que a mesa delas foi agraciada com mantimentos através da seleção dos diáconos que foram escolhidos para ampará-las. No Antigo Testamento também uma viúva teve o azeite já findo multiplicado, tendo então condições de saldar suas dívidas através do ministério de Eliseu. Elias foi outro profeta que foi canal de bênção para uma viúva que estava a ponto de sucumbir com seu filho, mas ambos foram reavivados com a farinha e o azeite. Ainda no Novo Testamento, nós temos Priscila, uma missionária evangelista, uma mulher que amava ensinar as sagradas letras. Ela e o esposo Áquila foram colaboradores muito próximos do apóstolo Paulo. Lloyd e Eunice, mãe e filha, tiveram um encontro com Cristo através da ministração do apóstolo Paulo. Nesse encontro, Paulo recebe como presente a companhia de Timóteo, seu fiel companheiro, neto de Lloyd e filho de Eunice. Paulo tinha assim um apreço pelas mulheres. Prova disso é que ele confiou a Febe a carta que enviara a Roma. Ela foi a portadora de uns escritos maravilhosos, escritos paulinos mais teológicos, e que foi o divisor de águas, oportunizando a reforma protestante. E as mulheres que ficaram ao pé da cruz, assistindo à crucificação do Senhor? O que dizer delas que não arredaram o pé até que Jesus morreu para nos dar a salvação? Mulheres que chegaram primeiro ao sepulcro já aberto de Jesus, o diálogo com o ser celestial, a pressa que empreenderam para contar aos discípulos o que elas haviam testemunhado. Tantas outras mulheres poderiam ser citadas como exemplo de que Deus usou mulheres ao longo da história. Mulheres fortes, de fibra, corajosas, mas também de temperamento dócil, difícil, temerosas, enfim, como qualquer ser humano. Deus usou inúmeras mulheres e fez questão que, conhecidas ou anônimas, tivessem seus feitos registrados na sua santa palavra. O nosso terceiro trimestre traz 2 livros bíblicos. Vai ser um trimestre bíblico e traz os 2 únicos livros com nome de mulher, Ruth e Esther. E os 2 estão ali no Antigo Testamento, o livro de Ruth e o livro de Esther. O livro de Ruth, o seu autor muito provavelmente tenha sido Samuel, e também alguns até apontam Isaías como sendo o autor do livro. Ele conta a história, uma linda história de Ruth,
a moabita que casou-se com Boaz, que era um israelita. E do casamento deles nasce o filho Obed. E Obed vem a ser o pai de Jessé. E Jessé vem a ser o pai de Davi. Ou seja, estão na linhagem davídica. A finalidade do livro é transmitir uma história edificante sobre as origens da família de Davi, que teve então entre seus descendentes uma moabita, isto é, um membro que não era do povo judeu. E até mesmo nós vamos estudar na próxima semana que os moabitas eram inclusive inimigos do povo judeu, mas isso aí vai ser para a próxima semana. Então, esta linda história, ela vai ser contada a partir da próxima semana. E as teologias que nós encontramos no livro de Ruth, o amor é leal, o amor filial, o amor conjugal e o valor das instituições sociais. Já no livro de Esther, que foi escrito por Esdras, o escriba, nós temos um gênero literal chamado Midrash, que é a narração de um fato histórico com ênfase religiosa. Isto é, a ação de Deus que age em defesa dos fiéis, realçando os aspectos edificantes e moralizantes dos fatos narrados. Quais são os desdobramentos do livro? Nós temos o grande livramento da exterminação dos judeus durante o tempo do cativeiro na Babilônia. Nós temos uma rainha judia na Pérsia. E nós temos também a grande libertação e a instituição da festa de Purim, que até hoje é comemorada pelo povo judeu. Tudo isso está englobado ali no livro de Esther e juntamente com o livro de Ruth nós estaremos estudando obras maravilhosas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso terceiro trimestre de 2024 e nós vamos aqui aprofundar ele nas próximas lições e queremos a sua companhia. Queremos você conosco, queremos também que você, pedimos com muito carinho a você que se inscreva no canal, que deixe o sininho ativado para que você não perca nenhuma aula. Vai ser fantástico esse trimestre e nós contamos com a graça e a misericórdia de Deus para que possamos cada semana estamos aqui analisando juntos uma lição e juntos aprendendo da palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.